Pessoal, beleza? Novidades no ar, hein? NOQ The Clips, o canal de cortes do Não Importa o que Diga, agora com uma novidade. Tem aí o Seja Membro. Se antes você curtia e ativava o sininho e colocava o comentário, agora também tem o Seja Membro, onde você faz parte da comunidade e o Michael vai estar se relacionando com vocês aí, fazendo aquele trabalho bacana. Um forte abraço aí, fiquem com Deus. Valeu, gente. Quando a gente fala de profissionalismo, quem aí assistiu a partida do Bayern de Munique? Vamos lá. Antes de falar da 4-4-2 que nosso amigo colocou aí no Superchat, antes de falar do articulador, a gente precisa falar, primeiro, que é um trabalho de 3 meses e que ninguém sabe qual que é a cara do Abel Ferreira. Pouco a gente conseguiu ver uma mudança muito grande no time. A gente viu uma mudança, me parece o time do Lucha com o ímpeto do Abel. Nunca apareceu um time totalmente diferente. Nunca. Teve alguns momentos que o Palmeiras melhorou sua saída de jogo, melhorou um pouco a forma de jogar, mas ainda é um time com menos posse que muitas vezes que o adversário, que troca menos passes que muitos adversários, ainda é um time que empata alguns jogos. Não é um time que mudou, que virou um time europeu de uma hora para outra, porque não virou. Não virou. Eu sempre venho aqui, por ser um amigo, eu vou usar ele como exemplo. Porque se não fosse amigo, não usaria. Eu só falaria, eu ouvi dizer aí, eu ouvi falar. Até por não misturar lá do pessoal com o profissional. Eu vi a análise do Fragoso. Quem não viu, assista. Eu concordei com muita coisa até chegar no ponto que ele fala que a defesa do Tigres era muito fechada e que estava impossível de criar. Olha, vamos lá. O Palmeiras adotou uma maneira de jogar da bola longa que o próprio time asiático usou, só que usou de maneira decente, né? Segura a posse, volta para o goleiro, traz o Tigres e joga a bola longa. O Palmeiras não fez isso. O Palmeiras não rodava a bola, fazendo com que o Tigres acreditasse em marcar pressão. Mal o Tigres marcava a pressão, o Palmeiras já se desfazia da bola. É por isso que pegava o impedimento que o Donati falou, é por isso que os lançamentos não encaixavam, é porque não sabia utilizar da bola longa. Aonde eu não concordo com o Fragoso, e aí o Fragoso assiste às vezes as lives e fica até o convite se ele quiser responder e tudo mais, mesmo que seja por vídeo, áudio, do jeito que ele achar melhor, ligação, tanto faz. Quando ele fala que assiste o Bayern contra o Tigres, eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui anteriormente. O Bayern pode até perder do Tigres, pode acontecer, é futebol. Só que ele não vai jogar diferente porque é o Tigres. Ele não vai jogar diferente porque é o Hertha Berlim. Ele não vai jogar diferente porque é o Borussia. Ele não vai jogar diferente porque é o Real Madrid. Ele vai jogar da forma que ele joga. Ele não vai sentir a pressão de um jogo. E nossos atletas ainda sentem. Partida contra o Corinthians foi assim. Não a do 4-0, mas a do Paulista. A partida contra o River Plate foi assim. A partida contra o fraco Olímpia foi assim. Olímpia não, Libertad. Foi assim. O Palmeiras não ataca espaço vazio. Os jogadores têm uma inteligência muito abaixo da média. Quando você olha 5 minutos do jogo do Bayern de Munique, você entende aonde o futebol europeu foi e aonde a gente ficou. Assiste o jogo do Bayern que vocês vão entender. A defesa ela fica alta. O Bayern nem faz tanto pressão pós-perda assim. Mas ele ataca o espaço vazio. Vou dar um exemplo para vocês. O Veiga tá com a bola, o Marcos Rocha teria que disparar. O Palmeiras não faz isso. Nenhum time brasileiro faz isso. E horas, é tão difícil fazer isso? Será que é tão difícil fazer isso? Será que é mais difícil fazer isso ou passar o pé em cima da bola, tentar uma situação diferente, como a gente vê jogadores talentosos que fazem isso a todo momento, tipo o Neymar? É mais difícil fazer o que o Neymar faz do que atacar o espaço vazio. Quando a gente estava falando antes do Abel, que a gente estava citando nomes aí, estava até falando sobre o... Como é que é o nome do treinador do Vélez, que me fugiu o nome, o argentino? Heinz. Falando do Heinz, que as equipes dele atacam o espaço vazio, é tão difícil atacar o espaço vazio? Se movimentar em projeção é tão difícil? É só você olhar, não dá pra gente trazer as imagens aqui por conta dos direitos de imagem, é só assistir 5 minutos do jogo do Bayern. O Coman tá com a bola, o Coman, alguém vai se projetar, ou ele vai tocar e ele vai gerar esse espaço. Futebol brasileiro, pelo amor de Deus, cara, cadê o profissionalismo? Não tem problema eu perdoar o Luan, mas eu não perdoo o Palmeiras chegar num jogo de Mundial de Clubes e jogar como jogou.
definitivamente o Donati está certo, que a gente não perdeu o jogo pelo pênalti. A gente perdeu pelo que a gente não fez. Mas vamos discutir de maneira honesta o que a gente não fez, o porquê que a gente não fez. Os programas de televisão nunca vão entrar nesses debates mais profundos, porque os caras não têm capacidade técnica para isso. O programa do Neto hoje juntou um gin e um conhaque para falar de ginhaque. Você não vai ter isso no programa tradicional, porque os caras não têm capacidade cognitiva para um debate como esse. Por isso que a gente vai esperar o jogo da quinta, esperar o jogo da final, para trazer quais lições que o Mundial tem que mostrar ao futebol brasileiro. Tem que mostrar ao futebol brasileiro. Não é possível, quantas vezes a gente viu o Veiga pegar a bola e o time trotando no campo ofensivo. Cadê a intensidade, meu Deus do céu? Vocês são profissionais. Vocês são jogadores profissionais. Vocês não são amadores peladeiros. Vocês são profissionais. E a gente viu a falta de futebol contra o Internacional. A gente viu na volta contra o River. Foi maravilhoso aquele jogo, mas a gente encaixou contra-ataque. Quem jogou bola foi o River, na ida e na volta. É que na volta a gente não jogou. Mas na ida, quem jogou também foi o River. Só que os nossos contra-ataques encaixaram. Em momento nenhum tivemos posse, em momento nenhum fomos um time. Aquela jogada do Luiz Adriano foi individual. Mérito total, gol maravilhoso, só que não é sempre que isso vai acontecer. Não é sempre que isso vai acontecer. A gente precisa olhar para o futebol brasileiro e entender que também, por exemplo, a gente tem uma confederação que joga contra. Essa partida do Botafogo foi um desrespeito. O Palmeiras não tinha que ter jogado. Ah, mas tem um contrato com a Globo, tem um contrato com isso. Cara, dá um jeito. O Botafogo não ia achar tão ruim assim não ter essa partida contra o Palmeiras, não, viu? Pelo nível que estava o Botafogo ainda tentando fugir de rebaixamento, mesmo sabendo que o Palmeiras ia jogar com um time alternativo, não seria tão inegociável essa partida não acontecer. O Tigres já estava confirmado há muito tempo, já estava confirmado há muito tempo o Bayern. Esses times, inclusive o Bayern, ele teve um jogo antes e viajou praticamente ontem para o Mundial. E a gente vê o time jogando hoje, o time do Egito foi bem corajoso sim, mas você vê a diferença. E os caras erram também. Eu vi 2 cruzamentos que o Thomas Miller errou, parecia o Rony cruzando para dentro da área. Só que o movimento treinado, eles não erram. Que o futebol virou isso, gente. E não só isso, Fernando, é o tanto de gente que ataca. Isso. Se você olha o time do Bayern atacando, até eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, acho que foi o primeiro, que os caras trocaram, acho que uns 3 passes dentro da grande área antes do Lewandowski finalizar. Todo mundo dentro. E cadê o todo mundo dentro da área. Todo mundo dentro da área, cara. Então, o que me assustou, o que me deixou chateado com essa exibição do Palmeiras aí, não foi a derrota, foi a forma como ela aconteceu, porque não tem explicação para a queda de postura que o time teve. Um time que nos primeiros 20 minutos jogou o jogo que precisava ser jogado. Porra, mas a gente falou tanto que esse time do Tigres já era um time mais velho, já era um time que talvez, se você colocasse intensidade, você poderia ter uma vantagem. E foi a falta de espírito, a falta de querer competir. Eu não consigo entender o que o Palmeiras sentiu a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Ah, cansaço da temporada? Não sei se foi cansaço da temporada. Mas não era para ter sentido desse jeito. Faltavam 2 jogos, cara. Era o jogo contra o Tigres aí, e depois contra o Bayern, se tomasse de 8-0, tenho certeza que o time não seria crucificado por ninguém. Mas esse jogo contra o Tigres aí precisava demais. E ver o time apático desse jeito que me deixou, cara, puto. Foi a forma como perdeu. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!